Bom, pessoal, nós vamos finalizar a resolução dos exercícios extras com o exercício 5-3b, que trata de análise custo, volume e lucro para vários produtos. Agora não é apenas um único produto, é um mix de produtos. E o que diz o texto? A Tony's é uma pizzaria localizada perto de uma universidade local. O restaurante não vende apenas dois tipos de pizza, thin crust e deep dish, mas também vende massas. As informações relativas aos três produtos para o próximo mês são as seguintes. Então, está aqui as vendas esperadas em unidades, na verdade aqui é 1000, não é 1. De thin crust são 1000 unidades, deep dish 400 unidades, massas 200 unidades. Preço de venda unitário, 15 para thin crust, 20 para deep dish e 12 para as massas, tendo custo variável de 6, 8 e 5. Aí continua. A empresa tem custos fixos mensais de 10 mil e uma taxa de impostos de 20%. Pede-se calcular o lucro esperado da empresa, lucro líquido para o próximo período fiscal, calcular o mix de vendas da empresa, e resolver de maneira normal, não sei exatamente o que é maneira normal, mas vamos lá. C. Assumindo um mix de vendas consistente, quantas unidades de cada tipo de produto a empresa deve vender para atingir o ponto de equilíbrio. D. Assumindo um mix de venda consistente, se a empresa deseja obter um lucro líquido mensal de R$25 mil, quantas unidades de cada tipo de produto devem ser vendidas. E letra E, calcular a margem de segurança tanto em termos de real como de porcentagem. Então vamos lá resolver esse exercício. Então aqui, antes de qualquer coisa, nós vamos calcular, fazer uma DRE para essa empresa para o próximo mês, em função desses dados que nós temos, calcular as margens de contribuição, tanto unitária quanto a margem de contribuição para o grupo como um todo, e a partir daí nós vamos começar a resolver esse problema. O que é a grande questão desse problema? A grande questão desse problema é que aqui nós não temos um único produto, mas 3 produtos distintos. Então isso nos leva a resolver o problema de uma maneira diferente. Então, inicialmente aqui, achar a margem de contribuição unitária para cada item. Vou escrever aqui que é unitária, né? Porque está tudo aqui unitário. Então, o que é a margem de contribuição? É simplesmente o preço de venda menos o custo variável. Eu não estava entendendo que tipo de número que é isso aqui. Vou voltar para o meu cifrão. E aqui também eu vou trazer como cifrão, formatado da mesma maneira. Então, minha margem de contribuição unitária é 9, 12 e 7. Vamos montar uma DRE para essa empresa, considerando as vendas totais
desses itens. Eu vou trazer isso aqui para baixo. E agora eu vou fazer aqui, não 15, mas não preço de venda, mas vendas totais. Que vai ser o quê? Vai ser os 15 vezes os 1.000. As 1.000 unidades que eu espero vender. Então, as 400 e assim por diante. Vou repetir aqui para o custo variável, multiplicar, e aqui eu tenho a margem de contribuição decorrente da venda de cada item. Vamos pôr o nosso total aqui, vou formatar da mesma maneira. E o total é o somatório dos itens. Então eu tenho 1.600 unidades vendidas, um total de vendas de R$ 25.400, um total de custo variável de 10.200 e uma margem de contribuição total de 25.400 menos 10.200, 15.200. Aqui sim eu tenho o meu custo fixo, só em termos totais. Então, meu custo fixo ele é de 10.000. Bom, retirando os custos fixos da margem de contribuição, nós temos o que o autor, ou talvez o tradutor, melhor dizendo, do livro, tem chamado durante todo o tempo de receita operacional líquida. Na verdade, isso é um lucro operacional líquido. E esse lucro operacional líquido é lucro operacional líquido antes dos impostos. Vou pôr aqui antes do IR. Então vai ser 15.200 menos 10.000. Aí nós temos o imposto de 20%. Até então nós não vimos nenhum exercício onde aparecessem os impostos, e aí ele incide sobre o lucro operacional líquido antes dos impostos, é 5.200 vezes 20%, e então a gente tem o lucro líquido. Então aqui nós temos o lucro líquido, que é o nosso lucro operacional menos os impostos. Então nosso lucro líquido foi de 4.160. Então essa é a nossa DRE para o restaurante Tony's, né, de pizzas. Bom, tendo montado a DRE, vamos aqui ver o que está pedindo. Letra A. Calcular o lucro líquido esperado da empresa para o próximo período fiscal. Bom, isso é o que a gente acabou de calcular aqui embaixo, que é 4.160. Esse é o nosso lucro líquido para o próximo período, após os impostos. Calcular o mix de venda
de vendas da empresa. Bom, aqui, mix de vendas, nós temos a maneira que eu costumo fazer é calcular o mix de venda em função do valor vendido de cada item. Então, se eu for responder a nossa letra B, mix de vendas, eu diria que é a participação de cada item na formação da receita de venda. Então, o nosso mix de vendas aqui seria, se eu tenho aqui 3 pratos, né? Cada prato vendendo isso aqui. Então, o Thin Crust vende 15 mil, o Deep Dish 8 mil, e as massas vendem 2.400 a cada período. Então, no total, eu tenho aqui 25.400 de venda, que é o que está aqui. O que é o nosso mix de vendas? Quantos por cento cada um desses itens representa em relação à venda total. Então, eu tenho aqui que Thin Crust representa 59,1%, Deep Dish, 8.000 dividido por 25.400, 31,5%, e massas, 2.400 dividido por 25.400, 9,4%. Então, esse é o nosso mix de vendas. 59% Thin Crust, 31,5% Deep Dish, 9,4% massas. Existem outras maneiras de se calcular o mix. Eu poderia querer calcular o mix de vendas como a participação de cada item na quantidade de pratos vendidos. Então, se eu considerar mix de vendas em função da quantidade, eu vou ter aqui, então, Thin Crust vende 1.000 pratos, Deep Dish 400 e massas 200, dando um total de 1.600 pratos. Se eu calcular a participação de cada um, da mesma maneira como a gente fez com o volume de vendas, eu tenho essa participação no volume, na quantidade vendida. Eu, particularmente, utilizo essa aqui, principalmente quando a gente tem itens que são muito distintos. Aqui ainda a medida é uma só, são pratos vendidos. Mas imagine um supermercado onde eu tenho venda de vários tipos de unidades diferentes. Eu posso vender alguma coisa por quilo, outra coisa por unidade, outra coisa por metro, e assim vai. E aí fica sem sentido eu tratar em termos de mix de venda em função de volume. Então eu prefiro, como resposta, trazer essa aqui, apesar de que tem autores que usam esse, principalmente quando eu tenho itens que são muito homogêneos. Aí eu posso trabalhar aqui. Então, no caso aqui do restaurante, como a unidade é a mesma,
eu poderia utilizar em quantidade de pratos vendidos. Tá? E eu teria esse mix de vendas. Em relação à receita de vendas, é esse outro mix de vendas aqui. Tá? Então, a letra B, ele pede aqui resolver de maneira normal, e sinceramente, o que seria uma maneira normal é difícil dizer. Por isso eu resolvi das duas maneiras aqui. Letra C. Assumindo um mix de vendas consistente, ou seja, eu vou manter o mesmo mix de vendas, quantas unidades de cada tipo de produto a empresa deve vender para atingir o ponto de equilíbrio? Bom, aqui nós vimos como se calcula o ponto de equilíbrio em função de quantidade quando era um item só. E aqui nas nossas fórmulas, está aqui, é simplesmente dividir a despesa fixa pela margem de contribuição unitária. O que acontece aqui? Aqui eu não tenho uma margem de contribuição unitária única para cada item. Cada item me dá uma margem de contribuição diferente. Então, nós trabalharmos com a fórmula que é apresentada ali direto, fica muito complicado, muito difícil. Então nós temos que achar uma maneira aqui de resolver. Eu vou apresentar dois modos para se resolver a letra C. O primeiro modo é o que está no nosso livro, e o segundo modo é uma maneira um pouco diversa daquela que está lá. Essa segunda maneira que eu vou apresentar também vale quando eu tenho poucos itens, dá para fazer. Quando eu tenho centenas de milhares de itens, começa a ficar mais complicado. Mas vamos resolver a letra C da forma como está no livro. E depois nós vamos ver a outra forma. Como está no livro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a minha margem não unitária, tá? Mas eu calculo inicialmente o meu índice da margem de contribuição geral. Tendo isso, eu encontro o meu ponto de equilíbrio em termos de receita de vendas e depois eu transformo em unidades de venda. Então, são vários passos que eu tenho que fazer para resolver da forma como é apresentado no livro. A outra forma que eu vou apresentar, vocês vão ver que ela é mais direta, ela já me dá a resposta direta. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Aí nós vamos fazer primeiro a forma como está no livro. Então, para calcularmos o nosso índice da margem de contribuição, nós temos que fazer algo aqui que nós não fizemos e que é sempre necessário fazer, que é calcular os valores em termos percentuais em função das vendas, né? Principalmente os três itens de cima, que são as vendas, custo variável e a margem de contribuição. Então, a minha margem o meu índice da margem de contribuição é margem de contribuição dividido por vendas, que dá 59,84. E aqui é o índice da margem de contribuição total. Ele é diferente de cada um desses índices da margem de contribuição. Eu vou colocar aqui o índice da margem de cada um dos itens. Então, se eu tiver cada um dos itens e tivesse calculado ali em cima,
Qual que é o índice da margem de contribuição do Thin Crust? 9.000 dividido por 15.000, que vai me dar 60%. Do Deep Dish, 4.800 dividido por 8.000, que também está me dando 60%. E das massas, 1.400 dividido por 2.400, que está me dando 58,33%. Então, os três itens têm uma margem de contribuição próxima, mas eu tenho o item massas, que tem uma margem de contribuição mais baixa do que os demais. Então, a minha média de índice de margem de contribuição aqui é 59,84%. Então, esse é o índice da margem de contribuição que eu vou utilizar para trabalhar a nossa questão C, a primeira etapa. Então, na questão C, é resolvido de duas maneiras. A maneira 1, eu vou dizer que é a partir do índice da margem de contribuição. E aqui é o índice da margem de contribuição geral. Tá? Geral por quê? Porque é da empresa como um todo. Todos esses itens têm um índice de margem de contribuição de 59,84%. Então, como nós calculamos ali em cima, o IMC geral é igual a 59,84%. Na verdade, ele é a margem de contribuição total dividido por vendas totais. E no nosso caso aqui, o resultado encontrado foi de 59,84. Se eu continuasse aqui, a minha margem de contribuição total foi 15.200, dividido por 25.400 de venda total. O que me dá o resultado que nós encontramos ali, de 59,84. Com isso, nós calculamos o nosso ponto de equilíbrio geral em unidades monetárias, que é igual às despesas fixas dividido pelo índice da margem de contribuição geral. Então, isso vai me dar 10.000 dividido por 59, ou 0,5984. Arredondando aqui, eu tenho de vendas 10.000 dividido por 59,84. Eu preciso ter vendas de 16.710,53 para atingir o meu ponto de equilíbrio. Só que ele não pede o valor de vendas. Ele quer saber quanto vende, quanto deve vender cada produto, mantendo-se o mesmo mix. Como eu estou falando aqui de vendas, eu vou tratar com o mix de vendas, que é uma maneira aqui de se calcular. Né? Então, se eu preciso vender 16.710, quanto que eu tenho que vender de cada item? Vejam, quanto custa o Thin Crust? Custa 15 e ele representa 59,1 das vendas. Então, eu tenho que calcular aqui a participação do Thin Crust nas vendas.
59,1, do deep dish 31,5 e das massas 9,4. Se eu preciso vender 16.710, quanto que eu tenho que vender de cada um? É a participação vezes a venda total que eu tenho que ter. Esse vezes esse. Então, cada item tem que vender esse tanto. Então, isso aqui são as vendas. Em reais. As vendas em quantidade, o que eu tenho que fazer? Pegar cada um desses itens e dividir pelo seu preço de venda. Então, os 9.868 eu tenho que dividir por 15. Os 5.263 eu tenho que dividir por 20, que ele é vendido a R$20. E os 1.578 da massa eu tenho que dividir por 12, que é o preço médio da massa. Vejam que eu tenho que arredondar para cima. Então, a minha unidade vendida para cada um desses itens é 658, 264, 138. Porque eu não tenho como vender 0,89 de um prato, 0,15 do outro. Então, eu vou ter que vender 1.054 pratos. Tá? Então, essa seria a minha resposta. Veja, como eu arredondei para cima, eu vou estar um pouco acima do meu ponto de equilíbrio. E nós podemos fazer uma DRE aqui para comprovar e ver se realmente isso aqui é o meu ponto de equilíbrio. Se eu fizer uma DRE igual eu fiz aqui, eu vou trazer isso para cá. Em valores, vou formatar direito. Vou copiar os formatos aqui. E depois vou copiar as fórmulas aqui. Aqui seriam vendas, aqui unidades vendidas, né? Aqui vendas em reais, né? Aqui o custo variável, as despesas variáveis. Aqui são aqui a margem de contribuição, custo fixo, lucro operacional antes do IR e lucro líquido. Ah, 20%. Bom, unidades vendidas, 1.054. As vendas vai dar um pouco mais do que isso. Eu vou trabalhar com essa venda aqui, para vocês verem que essa venda é o ponto de equilíbrio. O meu custo variável vai ser quanto? Vai ser cada uma dessas unidades vendidas vezes o seu custo variável unitário. Então, deixa eu calcular aqui. Então, se aqui é a quantidade vendida, está aqui em cima, quantidade vendida, quantidade
O meu custo variável, em função dessas quantidades, é 658 vezes... Bom, como eu estou fazendo aqui as vendas em função das quantidades quebradas, eu terei que fazer também a venda em função dos 658, para que isso dê certo. Então, eu tenho que fazer 658 vezes 6, 264 vezes 8 e 132 vezes 5. Então, eu tenho isso aqui de custo variável, 6.720. Por que não está? Porque eu trabalhei com venda um pouco maior. Lembra que eu falei que eu ia ter um pouquinho de lucro aqui. Né? Eu não tenho exatamente essas vendas. Essa é a questão. Então, o meu imposto de renda, esse vezes esse aqui. Então, essa diferença aqui, entre a margem de contribuição e o custo fixo, deve-se exatamente pelo arredondamento que eu fiz. Se eu tivesse trabalhado não com esse valor, mas exatamente com isso aqui, eu chegaria a zero. Tá? Mas como é impossível trabalhar com valor quebrado, eu vou estar um pouquinho acima do ponto de equilíbrio. Tá? Então eu cheguei aqui bem próximo do meu ponto de equilíbrio. Então essa é a maneira 1, que a partir do índice da margem de contribuição geral.